Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para discutir um pouco sobre a filosofia do direito. Dessa vez nós iremos adentrar um pouco o pensamento de um dos grandes filósofos do século XX, um autor americano, nascido nos Estados Unidos, foi Ronald Dworkin. Tá? Ronald Dworkin foi um grande estudioso do constitucionalismo, da filosofia do direito, um dos autores mais citados no direito no século XX. Uma teoria muito influente. A fim de posicionar melhor o pensamento do Dworkin, para ir começando já, nós poderíamos dizer que o pensamento dele estaria naquele campo de um pós-positivismo, tá? E como um dos precursores de um neoconstitucionalismo dentro do direito. Tá? Pós-positivismo, porque o Dworkin ele faz algumas críticas ao positivismo lógico de Hart, por exemplo. Tá? Isso a gente pode ver, por exemplo, na obra de Carla Faralli, A Filosofia Contemporânea do Direito. Ela vai trazer esse ponto aí de divergência entre os autores. Tá? Falando aqui mais do contexto da obra que a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar com um artigo sobre a obra do Ronald Dworkin. Tá? Porque o objetivo aqui dessa aula é fazer uma introdução ao pensamento do Dworkin. Não temos a pretensão de esgotar o pensamento dele, que é bastante complexo, bastante rico. Então, o objetivo aqui é apresentar, fazer uma introdução ao pensamento do Ronald Dworkin. Tá? Então, como forma de facilitar um pouco a abordagem, eu selecionei aqui um artigo que é do professor Darley Dallagnol, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Tá? Então esse artigo foi publicado na revista Criterion de Belo Horizonte, tá? E vai abordar aí de maneira bem acessível a teoria do direito e a filosofia política do Ronald Dworkin. Tá? O nome desse artigo é O Igualitarismo Liberal de Dworkin. Tá? Então o objetivo aqui é trazer um pouco dessa filosofia política de Dworkin. Tá? Claro que para fazer isso vai passar um pouco pela sua teoria do direito, ok? Então, como eu falei, é uma aula introdutória ao pensamento do Ronald Dworkin. Bom, vamos pegando aqui alguns pontos do texto. Eu peço licença para vocês para, de vez em quando, dar uma olhadinha aqui no texto, porque eu marquei alguns pontos principais, tá? Estou com um texto impresso, então de vez em quando eu vou só para me localizar aqui em alguns pontos interessantes da abordagem do professor que escreveu o artigo. Então vamos lá. Primeiramente, o autor ele vai trazer certas críticas que o Ronald Dworkin fez a algumas posições aí de outro grande filósofo, filósofo do século XX, que foi o John Rawls. Então, um autor inglês, o John Rawls, que, dentre outras obras, escreveu Uma Teoria da Justiça. Então, tem uma teoria da justiça bastante influente, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas que retoma um pouco aquela ideia do contrato original, do contrato social, e fala aí de uma posição inicial dos participantes, daqueles que firmariam aí esse contrato. E, digamos assim, eles escolheriam sob um véu de ignorância. Quer dizer, teriam que definir os princípios, digamos assim, que iriam reger a vida em sociedade. Isso no momento inicial do contrato, digamos assim. Tá? E o Dworkin ele vai fazer uma de suas críticas, a posição central que o John Rawls confere às liberdades básicas, tá? E o Dworkin ele vai fazer um contraponto a isso, colocando a igualdade
como sendo esse princípio fundamental. Tá? Então, a gente vai notar aqui nesse texto a importância que o Dworkin confere à questão da igualdade como um dos princípios. Essa noção de princípios é bem importante na obra do Dworkin, e aí o papel que ele vai conferir a questão da igualdade como um desses princípios. Vamos ver aí na frente como é que ele vai colocar. Então, aqui no artigo diz que o que fundamenta o primeiro princípio da justiça é o direito originário que cada pessoa tem de ser respeitada e considerada de modo igualitário. Tá? Então, essa ideia aí do Dworkin de uma igual respeito e consideração por todos. Esse seria o primeiro princípio de justiça, que todos possam ser tratados com a mesma consideração e respeito. Tá? Então, um primeiro aspecto aí desse conceito de igualdade do Ronald Dworkin, uma primeira definição seria essa. Tá? Então, ele diz que a posição original, essa que o John Rawls fala, ela deveria ser caracterizada por essa igualdade. Tá? Bom, ele vai desenvolvendo um pouco essa temática. Vamos passar um pouco aqui adiante, quando o autor aqui do artigo vai falar de algumas críticas que o Ronald Dworkin faz a outro autor importante do século XX, que é o Nozick. Tá? Então, o Nozick ele já se encontra numa outro campo da filosofia política, que seria aí do que alguns autores chamam digamos assim, um dos autores que pensaram a questão do neoliberalismo. Tá? Poderíamos até colocá-lo numa posição aí de um libertarianismo. Tá? Ou seja, são autores que defendem um Estado mínimo, a interferência mínima do Estado, tanto na economia quanto na vida dos cidadãos. Tá? Então, segundo aqui o artigo, dentro dessa visão do Nozick, à medida que o Estado tenta implementar uma ideia de igualdade, ele já estaria interferindo por demais na vida dos indivíduos. Tá? Então, para o Nozick, essa ideia de bem-estar social, por exemplo, de uma sociedade igualitária, ela, digamos assim, não é compatível com a ideia da liberdade individual, das liberdades básicas, que para esses autores seriam um princípio fundamental, tá? A liberdade individual. Então eles veem como problemática essa interferência do Estado. E o Dworkin ele vai contestar essa ideia, tá? Para mostrar que a igualdade, na visão dele, ela não se contrapõe nem às liberdades básicas, né, a liberdade individual, e nem à ideia de um bem-estar social. Tá? Então, o Dworkin vai contestar também a visão desses autores e vai dizer que a igualdade ela não se opõe a esses outros princípios. Tá? Então aqui, por fim, nós vamos tentar entender aqui na sequência por que essa teoria política do Dworkin é chamada de um igualitarismo liberal. Tá? Quais são as características desse igualitarismo que o Dworkin coloca? Tá? E também vamos trazer alguns aspectos aí da sua teoria do direito. Eu vou gravar esse vídeo, eu acho que vai precisar ser umas 3 partes, de uns 10 minutos cada uma, para que não fique muito cansativo e nem muito pesado em termos do tamanho dele. Ok? Então vamos ficando por aqui e vamos já fazer a próxima aula.